O dólar bateu a cotação mínima dos últimos meses, chegou na marca dos 5,39, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui. Muita gente assistiu os meus vídeos, concordou comigo e entendeu que tá na hora de mandar um dinheirinho para fora, fazer um investimento no exterior. Aproveitar esse momento de cotação favorável, seja para fazer um investimento pela primeira vez ou então para abastecer uma carteira que possivelmente já existia previamente. Só que o que tá todo mundo me perguntando é o seguinte: Tiagão, será que tem algum investimento lá no exterior que seja parecido com um CDB que a gente faz aqui no Brasil, cara? Um investimento tranquilo, que não tenha esse negócio de oscilação, que não tenha cupom entrando na conta, que não tenha dividendo, que seja assim, ó, aplicar o dinheiro, esperar o vencimento e ficar tranquilo? E a resposta é que sim, existe esse investimento e é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que são, para que servem, como encontrar as oportunidades e os riscos e tudo o que você precisa saber sobre os certificados de depósito, os CDs na língua inglesa, Certificate of Deposits, de bancos brasileiros, mas que você consegue comprar diretamente no exterior. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita esse momento para deixar o seu like, se inscreve aqui também, deixa o seu comentário com a sua opinião, com suas dúvidas. E muito importante, tá? Esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimentos. Eu vou falar sobre produtos específicos por aqui, eu vou dar exemplos aqui para vocês, inclusive vou mostrar na tela produtos e investimentos que são reais da vida real, mas que nada disso aqui é recomendação. Se você quiser investir, você deve fazer as suas análises por conta própria ou então contar com uma ajuda profissional, seja de mim ou de alguém aqui da minha equipe, que por sinal, hoje eu tô aqui no nosso escritório da Portfel em Porto Alegre, tá cheio de consultores atrás de mim aqui dessa parede, então se você quiser um bate-papo com algum consultor aqui da minha equipe, deixa o seu contato aqui no link da descrição também. E outro ponto muito importante, eu vou usar materiais aqui que eu consultei na plataforma da Avenue. A Avenue é nossa parceira aqui na parte da consultoria, mas ela não patrocinou esse vídeo e eu não ganho nada por fazer divulgação da Avenue, nem nada nesse sentido, tá? É realmente só um exemplo que eu tô usando aqui para vocês. Vocês podem usar outras corretoras também, aquela que você já tem uma conta aberta, mas eu usei a plataforma da Avenue tanto para consulta como para pegar os materiais para mostrar aqui para vocês, tá legal? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, antes de mais nada, o que são os CDs, os certificados de depósito? Assim como a gente tem aqui no Brasil o CDB, que é o certificado de depósito bancário, não vai ficar achando aí que CDB é certificado de depósito brasileiro, tá? Pode usar isso para lembrar, mas não é isso que significa, é certificado de depósito bancário. Na prática é o seguinte, a gente pega o nosso dinheiro que está sobrando, entre aspas, e a gente vai emprestar esse dinheiro para o banco. É isso mesmo que você ouviu, a gente vai emprestar para o banco. E aí quando a gente faz esse movimento, surge um contrato que vai ter algumas regras ali que tanto o banco quanto você vão ter que cumprir. Quais são essas regras? Primeiro, o prazo que vai ficar o dinheiro investido. Nos CDBs brasileiros pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então a primeira cláusula que a gente vai ter ali desse contrato é o prazo. Inclusive eu já fiz um vídeo falando tudo sobre renda fixa, vou deixar o link aqui nos cards para você acompanhar e ter mais detalhes sobre isso. Só que aí os bancos brasileiros, principalmente os grandes, tá? O Itaú, o Banco do Brasil, o Safra e outras instituições financeiras, eles também têm negócios no exterior. E essas operações do exterior também precisam de dinheiro para financiar suas operações. E a gente que é brasileiro pode financiar os bancos no exterior através de um CD, que é nada mais do que um CDB, só que em dólares. Então, gente, na prática, a gente pode escolher qual é a instituição, sendo que a gente tem familiaridade com elas. Imagina como seria difícil a gente escolher entre aplicar dinheiro no Wells Fargo ou no Bank of America ou no Deutsche Bank. Pô, a gente não conhece, a gente nunca viu, a gente nunca teve conta num banco desses. Esses são todos bancos que têm operações lá nos Estados Unidos e que são famosos, né? A gente ouve falar deles na mídia, mas a gente não conhece, a gente não tem essa familiaridade. É muito diferente do Itaú, do Banco do Brasil, que a gente ouve, que a gente muitas vezes tem conta e já trabalha com eles, né? Então, pra gente que é brasileiro, tem essa facilidade. Dá pra fazer o CD do Itaú, por exemplo, direto lá no exterior e ter uma renda fixa em dólares lastreada num título do Itaú. Beleza, Thiagão, tô entendendo, tá tudo certo, muito bacana, cara, mas agora me fala aí, quais são as características desse negócio? Ó, primeira coisa, diferente daqui do Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente tem basicamente 3 tipos de remuneração do investimento de renda fixa. Ele pode ser amarrado no CDI,
Ele pode ser amarrado na inflação ou ele pode ser pré-fixado, que é aquela taxa pura que a gente sabe exatamente quanto vai render no final do período. Agora, nos CDs lá no exterior, sempre vai ser taxa pré-fixada. Tiagão, por que isso aí acontece, cara? Pelo amor de Deus, velho. Gente, esse negócio de se preocupar com a taxa de juros, que é o CDI, e se preocupar com a inflação, né, que é o IPCA, isso é coisa de brasileiro, gente. O americano, o gringo, em geral, ele não tá nem aí pra esse negócio, porque a inflação lá pra ele, ela não machuca tanto quanto machuca aqui pra gente. Lá fora, os investidores olham para suas carteiras em valores nominais. Pô, minha carteira esse ano rendeu 7%, esse ano rendeu 8%. Aqui a gente sempre se compara, né? Pô, minha carteira rendeu 110% do CDI, minha carteira rendeu IPCA mais 6%. Mas isso é coisa de brasileiro, isso não é coisa de gringo. E sempre que a gente investe no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem que ter essa mentalidade igual a de um americano. Então lá fora, os investimentos de renda fixa eles vão ser basicamente todos eles pré-fixados. Na prática significa que eu vou investir nesse negócio e eu já sei quanto vai render. Por exemplo, é 4% ao ano. 4% ao ano não é muito pouco dinheiro, cara. É 4% ao ano em dólares. Ou seja, os dólares vão render 4% ao ano. Então a gente sempre tem que lembrar que a moeda é forte. Isso aí muda o jogo. E sim, a taxa de juros lá é bem menor do que aqui no Brasil, mas não é isso que vai inviabilizar o nosso investimento, muito pelo contrário. E aí os prazos, pessoal, normalmente eles variam, mas o prazo mais comum para a gente encontrar os CDs lá nos Estados Unidos é de 1 ano. Então a gente aplica o dinheiro para 12 meses. Ou seja, a gente vai investir hoje, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2025 e ele vai ter o vencimento lá em agosto de 2026. Existem também outros prazos, tá? Mas eles são um pouco mais raros. Por exemplo, 9 meses, que é um pouco mais curto, ou até 2 anos, 3 anos, dependendo da situação. E agora eu quero muita atenção aqui no que eu vou falar, para tudo aí, presta atenção aqui no vídeo. Esse prazo, pessoal, diferente daqui do Brasil, esse prazo é inegociável. Então, se você aplicou para 1 ano, é 1 ano que vai ter que esperar, não tem choro nem vela, não tem se arrepender, não tem escolher errado, não tem quero voltar atrás. Vai ter que esperar até 2026 ou 27 ou 28, seja lá o prazo que você escolheu, para receber o seu dinheiro de volta. E não existe também o que a gente chama aqui no Brasil do mercado secundário, que é você vender para outro investidor. Isso aí lá nos Estados Unidos não existe essa possibilidade. Se você vai investir lá num CD, ele vai ficar pelo prazo que você acordou. Então, cara, não pode fazer um negócio e depois mudar o plano no meio do caminho. E os valores mínimos? Quanto que precisa para fazer um investimento como esse de largada? Via de regra, o investimento mínimo inicial para essas aplicações é de $1.000. Então não é tão fácil assim, tá? Se você tem menos dinheiro, está começando a investir agora, assiste o vídeo que eu gravei sobre o TFLO e também o top 3 investimentos no exterior, que lá eu vou falar sobre ETFs que você pode investir com qualquer valor, tá? Os CDs aqui precisa no mínimo ter $1.000 para conseguir fazer uma aplicação nele. E tem vários outros valores mínimos também, tá? Às vezes a gente encontra valores até bem elevados para investidores que já têm um grande patrimônio, que querem ter uma diversificação e também muita segurança. Por exemplo, tem valores mínimos de $100.000. Ou $250.000. Isso aí é barbadinha da gente encontrar no mercado. E também vale destacar, pessoal, um outro tipo de risco que tem nesse investimento, que normalmente o investidor já está mais habituado, pode até parecer meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Que é o risco cambial. Então, se você está planejando fazer um investimento puro e simples para converter para dólares, comprar o seu CD lá nos Estados Unidos, esperar o prazo cumprir e depois trazer o dinheiro de volta para o Brasil, você vai ter o risco cambial, que é o risco do câmbio se depreciar nesse período e você acabar tendo uma perda de dinheiro em reais aqui no Brasil, né? Isso normalmente não se aplica muito porque o investidor, quando investe lá em dólares, ele planeja deixar por lá os dólares, né? E via de regra esse é o caminho mais inteligente. Mas enfim, não custa pontuar isso aqui para vocês, né? Vai ter o risco cambial também, se você quiser trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Agora, pessoal, vamos para a prática aqui, tá? Eu encontrei aqui, pessoal, simulando na plataforma da Avenue, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, tá? CD do Banco Itaú, ou seja, é emitido pelo Itaú, tem uma rentabilidade de 4,15% ao ano, investimento mínimo de $1.000, que nem eu estava comentando com vocês, e o vencimento em 14 de agosto de 2026. Então, 1 ano daqui para frente. Ó, e tem vários outros aqui também, pessoal. Tem do Banco ABC, que está aparecendo aqui agora. Ó, olha ali que eu falei para vocês, ó, investimento mínimo de $100.000 do Banco ABC. Tem também do Banco do Brasil, olha ali, ó, prazos diferentes, prazo de 9 meses e também investimento mínimo de $100.000. E outras opções aí também, ó, do Banco BTG Pactual,
Tem várias ofertas aí disponíveis nessa seção aqui do aplicativo da Avenue. Agora um aviso muito importante que com certeza vocês devem estar se perguntando. Tiagão, tem algum nível de garantia, cara, parecido com o FGC que a gente tem aqui no Brasil? Será que tem alguma coisa relacionada a isso lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos existe um órgão muito parecido com o FGC, que é o FDIC, Federal Deposit Insurance Company, que é basicamente a mesma coisa que o FGC faz. É um fundo que dá garantias para caso algum banco quebre. E aí, obviamente, vocês estão se perguntando, esses investimentos têm a cobertura do FDIC? E a resposta é depende. Então muita atenção aqui de novo, hein? Olha o que eu tô falando para vocês. Depende. E depende do que, Tiagão? Depende de qual é o domicílio desse banco que está oferecendo o CD para vocês, pessoal. Se o banco está domiciliado nos Estados Unidos, ele tem a cobertura. Agora, se ele não tiver domiciliado nos Estados Unidos, se ele tiver, por exemplo, em Luxemburgo, que é muito comum, se ele tiver nas Ilhas Caimã ou em qualquer outro paraíso fiscal, em qualquer outro país do mundo que não seja os Estados Unidos, ele não vai ter a cobertura do FDIC. Pô, Tiagão, então eu vou ficar de olho aí para não investir nesse negócio caso não tenha a cobertura do FDIC, né? Depende, cara, depende muito da circunstância. Porque qual que é o ponto? Como é um banco brasileiro que a gente conhece e via de regra um banco muito grande, tipo um Itaú, um Banco do Brasil, o próprio fundo garantidor ele já nos dá uma segurança fraca, né? Porque o banco em si, ele é muito grande. A gente imaginar um cenário em que o Itaú vai quebrar de forma astronômica é muito pouco provável. Então, muitas vezes, essa cobertura do fundo garantidor, ela vale só para os bancos menores. Para os bancos muito grandes, ela meio que deixa de fazer sentido. E tudo depende também do seu contexto, do seu patrimônio. Às vezes, vale a pena correr esse risco de crédito, mesmo que não tenha a cobertura do FDIC, porque é uma instituição muito forte, o risco de crédito é muito baixinho. Então, depende de caso a caso, mas vale sim uma análise mais aprofundada. Ok, Tiagão, entendido, tudo certo. Agora vamos lá, cara. Para quem que esse tipo de investimento é recomendado e como que eu posso usar bem esse negócio? Primeira coisa, né? Básico, você já me ouviram falando 1 milhão de vezes sobre isso, para diversificar o portfólio. Se você já tem ETFs, se já está investindo na Bolsa Americana, se já tem investimento em renda fixa lá nos Estados Unidos, um CD de banco brasileiro pode também ser uma fonte de diversificação para sua carteira. Segunda forma que dá para usar esse investimento é para a parcela de baixo risco do seu portfólio. Se você tem um objetivo, por exemplo, de viajar daqui a exatamente 1 ano, pode ser que esse investimento seja uma boa alternativa para você colocar lá e não precisar se preocupar. Deixar o dinheiro reservadinho, só esperar o prazo de vencimento para ele voltar e cair na conta. E para quem que esse investimento é recomendado? Para quem que tem o perfil para investir nesse negócio e realmente usar ele da melhor forma? Primeiro, quem entende das condições e quem entende dos riscos, precisa estar esperto com relação a isso. Não pode simplesmente colocar o dinheiro lá, confiar cegamente. Tem que entender, principalmente essas questões relacionadas ao prazo e também as coberturas, né? As garantias e o domicílio em que o banco vai estar no exterior. E segundo ponto, quem pode ficar pelo prazo estipulado, né, pessoal? Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Se você não pode deixar o seu dinheiro preso por 1 ano ou por 2 anos, não pode investir nesse negócio. Porque é aquilo que eu falei para vocês lá no início, não vai ter negociação com relação a esse prazo. Se aplicou para 1 ano, tem que ficar por 1 ano. E em terceiro ponto, para quem está buscando um rendimento seguro, estável em dólares. Então, se esse é o seu objetivo, né, diversificar o seu patrimônio, ter uma rentabilidade estável, segura, projetável em dólares, faz bastante sentido ter um investimento em CD lá nos Estados Unidos ou em outra jurisdição do mundo também. Certo, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Relembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos e também não é propaganda. Eu usei a plataforma da Avenue aqui, que é minha parceira na consultoria, mas eles não estão patrocinando o vídeo. Eu não ganho nada se você investir pela Avenue ou não, então fique muito à vontade, tá legal? Agora, se você quiser uma análise completa dos seus investimentos, para bolar uma estratégia de investimento, seja comigo ou com algum consultor aqui da minha equipe, entre em contato com a gente, o link está aqui na descrição. Vai ser um prazer atender você. E em particular, se quiser bolar uma estratégia para investimentos no exterior. Se você quiser abrir uma conta lá fora, proteger o seu dinheiro, ter dólares que vão render mais dólares para você, entre em contato com a gente, vamos botar a mão na massa e vamos buscar essa rentabilidade e esse crescimento para o seu futuro. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário também para me dar uma força aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!